A chaleira continuava apitando quando me virei para desligá-la, e aquele som fino pareceu atravessar o silêncio da cozinha como se anunciasse não só o início da manhã, mas também de alguma mudança que eu ainda nem compreendia direito. Enquanto despejava a água quente sobre as folhas do chá, senti o perfume suave se espalhar, quase doce, quase terroso, preenchendo o ar úmido daquela hora em que o sol ainda hesita antes de aparecer. Gosto desse momento do dia, quando parece que o mundo ainda está adormecido e só eu caminho por dentro da casa como uma visitante temporã, observando tudo com mais cuidado do que quando o dia já grita suas urgências. Mas, mesmo ali, naquela minha fortaleza silenciosa, o desconforto na bexiga pulsava como um lembrete teimoso. Sentei devagar, apoiando as mãos na mesa para não forçar a lombar, e fiquei olhando para a fumaça do chá subir em espirais finíssimas. É curioso como, com a idade, até o vapor ganha uma importância inesperada. A gente passa a reparar em pequenos detalhes que antes escapavam, talvez porque, quando o corpo muda, tudo ao redor parece mudar também, como se o mundo refletisse nossas transformações em miniaturas poéticas. Enquanto bebia o primeiro gole, morno, quase sem gosto ainda, pensei na caminhada daquela manhã da jabuticabeira. Aquela imagem me perseguia com uma nitidez cruel, eu parada no meio da calçada, o sol fraco da manhã batendo de lado, iluminando minhas mãos trêmulas segurando a bolsa contra o corpo, como se isso fosse impedir o que eu mais temia. A vergonha não veio só pela urgência em si, mas pelo pensamento rápido que passou pela minha cabeça, e se eu não conseguir? Aos 67 anos, admitir esse tipo de medo é como abrir uma gaveta que preferimos manter trancada. Fiquei lembrando também da expressão da minha médica enquanto me explicava. Ela tem mãos pequenas, delicadas, mas fala com firmeza. O consultório estava frio, como sempre, e eu ficava esfregando os dedos um no outro tentando esquentá-los enquanto ela dizia palavras que eu nunca pensei que ouviria associadas ao meu corpo. Hiperatividade da bexiga, musculatura pélvica enfraquecida. É estranho quando o corpo que nos carregou por tantas décadas começa a emitir sinais de desgaste de um jeito tão íntimo, tão inconveniente. Parece quase uma traição silenciosa. Naquele dia, quando saí do consultório, o sol da rua bateu forte no meu rosto e me fez piscar várias vezes, como se quisesse apagar aquela sensação de que algo tinha mudado definitivamente. Caminhei devagar até o ponto de ônibus, sentindo o vento quente passando pelo pescoço, e fiquei pensando no que ela disse sobre o café. Eu sempre gostei de café forte, quase amargo, tomado em goles rápidos enquanto observo os passarinhos na fiação. Nunca imaginei que algo tão pequeno pudesse influenciar tanto algo tão íntimo no meu corpo. Agora, sentada de novo na cozinha, percebi que o gosto da bebida já não me atraía como antes. Não era o café em si, era a ideia de que talvez ele estivesse contribuindo para aquilo que vinha tirando minha paz. Fiz uma pequena careta interna, quase uma criança contrariada, mas respirei fundo. Mudar hábitos é como negociar com uma versão teimosa de nós mesmos. O chá já estava mais forte quando tomei outro gole, e senti um calor tranquilo descer pela garganta e se espalhar pelo peito. A médica disse que certos chás acalmam a bexiga, ajudam a reduzir a irritação. Não são milagres, claro, mas são aliados. E eu me agarrei nessa palavra, aliado. Porque, naquela fase, eu estava precisando de qualquer coisa que me fizesse sentir menos sozinha dentro do meu próprio corpo. Fiquei alguns minutos ali, apenas ouvindo a casa respirar. O relógio da parede fazia um tic-tac contínuo, quase hipnótico. O ventilador antigo no canto rangia de leve a cada giro mais lento. E eu pensava no que significava começar, como ela disse. Não mudar tudo, não me transformar de uma hora para outra, mas começar. Só isso. E, pela primeira vez em semanas, essa ideia não pareceu pesada. Pareceu possível. Quando terminei o chá, apoiei a xícara na mesa e olhei para minhas próprias mãos. Manchas da idade, veias mais saltadas, mas ainda firmes, ainda minhas. Respirei fundo, como se enchesse não só os pulmões, mas também a coragem que eu vinha deixando escorregar pelos cantos da vida. Levantei devagar, ajeitando o roupão que insistia em abrir na altura do peito, e fui até a porta que dava para o quintal. O ar fresco da manhã entrou como uma bênção simples. Meus vasos de manjericão, hortelã e aquela lavanda teimosa que nunca floresce direito estavam ali, cobertos por pequenas gotas de orvalho.
Passei os dedos pela folha do hortelã e senti o perfume subir, forte, quase atrevido. Pensei que talvez fosse ali, no meu pequeno jardim, que tudo realmente começaria a mudar. E foi quando dei o primeiro passo para fora que percebi, havia mais vida esperando por mim do que medo me arrastando para trás. O chão do quintal ainda estava frio quando pisei descalça, e aquele arrepio que subiu pelas pernas me fez sentir mais desperta do que qualquer café conseguiria. Às vezes esqueço como essa sensação de frescor matinal é quase medicinal, como se cada poro da pele respirasse melhor antes que o sol viesse esquentar tudo de uma vez. Fiquei ali parada por alguns instantes, olhando para as folhas balançando devagar, ouvindo o barulho distante de um caminhão de lixo passando na rua de baixo. O mundo começava a acordar, cada coisa no seu próprio ritmo. Sou dessas que fala com plantas, e naquele dia não foi diferente. Apontei para o vaso de lavanda e brinquei. Você podia colaborar um pouco, viu? Pelo menos fingir que quer florescer. Sorri sozinha, porque eu mesma sabia que a teimosia daquela lavanda era quase um reflexo meu. Algumas coisas na vida simplesmente demoram para florescer outra vez. Quando me abaixei para tirar algumas folhinhas amareladas do manjericão, senti outra vez aquela pressão familiar na bexiga. Não era exatamente dor, mas uma urgência que se tornava mais presente a cada dia, como um tambor batendo baixinho, lembrando daquilo que eu preferia ignorar. Suspirei fundo, fechei brevemente os olhos e decidi não fugir daquele incômodo. Entrei, fui ao banheiro, respirei fundo mais uma vez. Fazia parte do processo. Era o que eu dizia a mim mesma. De volta à cozinha, comecei a lavar a louça da noite anterior. A água morna corria pelos meus dedos, enquanto enxaguava uma xícara de porcelana antiga, presente da minha filha no meu aniversário de 60 anos. Lembrei de uma conversa que tivemos poucos meses antes. Eu havia feito uma piada boba sobre estar ficando velha demais para certas coisas, e ela respondeu com aquela calma que sempre achei linda: mãe, envelhecer não é sinônimo de perder. Às vezes é só reaprender. Na época, não levei muito a sério. Hoje, aquelas palavras voltavam como um eco que tentava me ensinar alguma coisa. O som do portão rangendo me tirou dos pensamentos. Era meu vizinho, o seu Mário, caminhando de chinelos para buscar o jornal. Ele sempre passa e me dá um bom dia arrastado, meio dormido ainda. Dessa vez, ele levantou a mão num aceno lento e disse algo como: o tempo vai esquentar hoje, Dona Helena. Respondi que sim, que já dava para sentir no ar. Mas por dentro, eu senti um outro tipo de calor, um que vinha da preocupação que eu vinha acumulando. Terminei de lavar a louça e deixei as mãos descansando no pano de prato, observando a cozinha como se fosse a primeira vez que a via. O pinguim de geladeira que meu marido adorava, ainda ali, firme. Ele dizia que toda cozinha respeitável tinha que ter um pinguim. Às vezes passo a mão na cabeça dele só por hábito. Hoje fiz isso quase sem perceber. Peguei o caderno que a médica havia sugerido que eu usasse para anotar horários, sintomas, pequenas mudanças no dia a dia. Eu tinha escrito apenas 2 páginas até ali, mas já era mais do que eu imaginava que faria. Escrevi a hora em que acordei, o chá que preparei, a primeira sensação de incômodo. Enquanto a caneta deslizava, senti uma pontada leve de orgulho. Pequena, mas real começar, como ela disse. Depois de anotar tudo, fui até a sala e liguei a televisão, mas deixei no volume baixo. Não estava interessada no noticiário da manhã, queria apenas um som de fundo. Sentei na poltrona e fiquei olhando para os porta-retratos na estante. Meus 3 netos, todos sorridentes e bagunceiros, cada um com uma personalidade tão diferente. Sempre que penso neles, sinto uma mistura de doçura e responsabilidade. Quero estar presente nas vidas deles por muitos anos, não apenas presente, mas inteira, com saúde, com autonomia, com aquele brilho que a idade pode até esconder, mas não precisa apagar. Foi aí que a frase da médica voltou inteira na minha memória: você não precisa mudar tudo de uma vez. Só começar. E foi como se alguém tivesse acendido uma lâmpada dentro da minha cabeça, não forte o suficiente para iluminar tudo, mas bastante para eu enxergar o próximo passo. Levantei da poltrona, desliguei a televisão e fui buscar um colchonete velho que ficava dobrado atrás da porta do quarto. Ia tentar os exercícios de fortalecimento que ela havia me mostrado.
Não imaginei que seriam tão difíceis. Senti cada músculo, inclusive os que eu nem lembrava que existiam. Mas continuei, respirando devagar, focando mais na sensação de presença do que no esforço em si. Enquanto fazia os movimentos, meu corpo parecia contar uma história antiga, cheia de marcas que eu quase tinha esquecido. Histórias de quando eu carregava meus filhos no colo, de quando subia escadas correndo, de quando passava tardes inteiras arrastando móveis para limpar a casa. Tudo isso tinha ficado guardado nos músculos, mas agora, aos 67 anos, eles respondiam num ritmo mais lento, quase tímido. Ao final dos exercícios, sentei no chão e deixei o corpo descansar. O suor escorria leve pela nuca e senti o coração bater num compasso que não me assustava, me lembrava que eu ainda estava ali, que ainda havia força em mim. Fiquei alguns segundos olhando para o teto, respirando devagar, e percebi que, pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia apenas paciente de mim mesma. Me senti agente. Foi então que ouvi o barulho do caminhão de gás na rua e me levantei devagar para olhar pela janela. A vida lá fora continuava no mesmo ritmo de sempre, como se nada tivesse mudado. Mas dentro de mim, algo começava a se reorganizar, como se meu corpo e minha mente estivessem conversando após anos de silêncio. E, naquele instante, percebi que ainda havia muito para acontecer naquele dia, e dentro de mim. Quando fechei a cortina depois de olhar o movimento da rua, senti aquele silêncio gostoso preencher a casa outra vez, mas não era o mesmo silêncio da madrugada. Era um silêncio mais acordado, mais atento, quase como se estivesse esperando meus próximos passos. A manhã já tinha avançado um pouco, a luz entrando com mais força pelas frestas, e eu decidi que precisava aproveitar aquele impulso raro, esse tipo de ânimo que surge sem aviso e, se a gente não pega pela mão na hora, evapora. Fui até o quarto e troquei de roupa. Nada demais, uma calça leve, uma blusa de algodão e meus tênis antigos, que já perderam qualquer elegância que um dia tiveram, mas continuam macios nos pés. Olhei meu reflexo no espelho por alguns segundos. Às vezes me assusto com a minha imagem. Não porque esteja feia, envelhecer tem sua própria beleza, uma beleza que não grita, mas porque parece que a vida passa mais depressa no rosto do que na memória. Passei a mão devagar pelas rugas perto dos olhos, aquelas que vieram das risadas, e pelas outras, as que vieram das preocupações. Todas fazem parte da mesma história. Peguei minha bolsa e desci a rua devagar, rumo à feira que acontece toda quarta no bairro. Sempre gostei daquele ambiente, o cheiro de frutas maduras, o barulho dos feirantes anunciando promoções, o vai e vem de gente carregando sacolas coloridas. Há algo de muito vivo na feira, algo que me lembra que, apesar dos limites que o corpo impõe, ainda existe um mundo cheio de cores e sons esperando que a gente participe. Quando cheguei à banca do seu Lúcio, ele abriu um sorriso grande. Bom dia, Dona Helena. Hoje tem abacaxi docinho, daquele que a senhora gosta. Sorri de volta, mas antes de responder senti de novo aquele aviso sutil da bexiga. Não era urgente, não ainda, mas era suficiente para me deixar em alerta. Inspirei fundo e disfarcei o incômodo como pude. Hoje vou levar hortelã também, seu Lúcio, falei, tocando nas folhas verdes e frescas que brilhavam sob o sol. Vou fazer mais chás esses dias. Ele assentiu, balançando a cabeça como quem entende sem precisar perguntar. Chá é bom para muita coisa. A senhora vai ver. Enquanto ele pesava as ervas, fiquei observando uma senhora que examinava tomates ao meu lado. Devia ter uns 70 e tantos anos, cabelo bem branquinho, amarrado num coque baixo. Ela segurava a sacola com firmeza, mas o corpo parecia lutar contra a própria velocidade. Me peguei olhando para as mãos dela, tremendo de leve enquanto apanhava um tomate mais maduro. E naquele instante, percebi como somos tantas pessoas envelhecendo, cada uma carregando suas dores escondidas, seus medos silenciosos, suas urgências que não aparecem por fora. Paguei pelas compras e continuei andando pela feira, observando tudo com mais calma do que o habitual. Comprei algumas bananas, umas batatas doces e um pedaço pequeno de queijo fresco. Quando estava prestes a ir embora, encontrei a Dolores, uma vizinha que não via havia meses. Ela sempre foi faladeira, daquelas que perguntam tudo e contam ainda mais. Helena! Sumiu, mulher!
Ela falou quase gritando, puxando meu braço com carinho, mas com força suficiente para eu quase perder o equilíbrio. Sorri, mas meu corpo reagiu com aquele pequeno receio de proximidade que eu vinha sentindo. Desde que a urgência urinária começou, eu evitava encontros longos. O medo de precisar correr ao banheiro no meio de uma conversa me deixava tensa. Estou indo mais devagar ultimamente, Dolores, cuidando mais da saúde, respondi, tentando soar natural. Ela inclinou a cabeça de lado, como quem fareja uma história. É a idade chegando com uns presentinhos, né? Sorri, mas algo dentro de mim se remexeu. Eu não queria ser definida por essa frase, idade chegando com presentinhos. Eu não era um pacote de limitações ambulante. Mas entendi que ela não falava por mal. Fiquei conversando com ela por uns minutos. Contou sobre o filho que mudou de cidade, sobre a dor nas costas que piorou no inverno, sobre a novela das 8 que ela achava um absurdo. Eu ria, respondia com atenção, mas sentia aos poucos aquela urgência aumentando. Não era desesperadora, mas estava ali, me cutucando como quem diz, eu estou aqui, não esquece de mim. Depois de me despedir, voltei para casa andando mais rápido, mas sem demonstrar. A gente aprende uns truques com o tempo, controlar a respiração, contrair certos músculos, fingir que nada está acontecendo. Mas por dentro, eu sentia aquela ansiedade familiar que me acompanhava cada vez mais. Cheguei em casa e fui direto ao banheiro, respirando aliviada quando terminei. A descarga soou quase como música. Sentei na cama por um instante e fechei os olhos, deixando o corpo descansar daquela pequena batalha diária. Minutos depois, fui para a cozinha guardar as compras, mas um pensamento não saía da minha cabeça. Eu não queria mais viver assim, sempre calculando distância de banheiros, sempre com medo de uma urgência inesperada. Era cansativo demais, emocionalmente desgastante. E foi ali, colocando as bananas na fruteira, que decidi que precisava levar a sério as orientações da médica. Não apenas pela bexiga, mas por mim, pela Helena que ainda queria caminhar sem pressa, rir alto, viajar sem ficar procurando o banheiro do posto mais próximo. Preparei outro chá, dessa vez com hortelã fresco, e fiquei ali, com as mãos envolvendo a xícara quente. Observei o vapor subir outra vez, e percebi como aquela imagem tinha se repetido ao longo da minha vida. O vapor do chá, constante, paciente, sempre subindo em direção ao ar como se soubesse exatamente para onde ir. Pensei que talvez eu precisasse aprender com ele. Seguir em frente, mesmo devagar, mas sem estagnar. E enquanto tomava aqueles goles lentos, começou a se formar dentro de mim uma coragem nova, quase imperceptível, mais viva. Terminei o chá e deixei a xícara sobre a pia, mas fiquei ali parada, com as mãos apoiadas na borda fria do mármore, olhando pela janela como se o quintal pudesse me dar alguma resposta. O sol já estava mais alto, iluminando minhas plantas com uma intensidade bonita. O manjericão parecia mais vibrante, o hortelã ganhava aquele tom verde vivo, quase brilhante, e até a lavanda, teimosa como sempre, parecia querer participar de alguma forma daquela manhã que, por algum motivo, tinha um sabor de recomeço. Decidi que, antes do almoço, faria uma pequena caminhada pelo quarteirão. Nada longo, só para movimentar o corpo e ver como eu me sentia. Peguei minha bolsa, coloquei dentro uma garrafinha pequena de água e dei uma última olhada na casa, como se estivesse deixando um lugar que precisava da minha permissão para ficar em silêncio de novo. Saí caminhando devagar, sentindo o vento leve bater no rosto. Era quente, mas não sufocante. O tipo de vento que faz as folhas das árvores dançarem sem pressa. Passei pela casa do seu Arnaldo, que estava encostado no portão, como sempre, observando a rua como quem assiste a um filme silencioso. Ele me cumprimentou com um aceno e um sorriso torto. Eu retribuí, sentindo uma pontada de carinho por aquela rotina de vizinhança que nunca muda, e talvez exatamente por isso seja tão reconfortante. Meus passos estavam firmes, ainda que lentos. A urgência, por enquanto, não dava sinal de vida, e eu tentava aproveitar esse breve intervalo de liberdade. Passei por uma casa onde alguém cultivava jasmins. O perfume era tão forte que me fez fechar os olhos por um segundo, deixando a sensação preencher meu peito. Ali, no meio da rua, percebi que certas fragilidades não precisam roubar esses pequenos prazeres. Quando virei a esquina, vi a pequena praça do bairro.
Não era grande, mas tinha um charme simples, 2 bancos antigos, uma árvore enorme que oferecia sombra generosa, e uma pista curta onde algumas crianças andavam de bicicleta. Pensei em sentar um pouco, mas hesitei. E se a urgência viesse de repente? E se eu me levantasse rápido e alguém percebesse? É absurdo, eu sei, ninguém presta atenção desse jeito, mas o medo, quando nasce dentro da gente, cria sombras até onde há luz. Mesmo assim, decidi me aproximar. Sentei no banco de madeira e deixei o corpo relaxar. Havia uma menina pedalando sem rodinhas pela primeira vez, os pais andando atrás dela, orgulhosos e aflitos. Aquela cena me arrancou um sorriso automático, a lembrança dos meus filhos, dos meus netos, das tardes que passamos no parque tentando equilibrar bicicletas, tropeçando na grama, rindo do desajeito. Enquanto observava tudo aquilo, senti de novo aquela sensação leve na bexiga. Não chegou a ser urgente, mas estava ali. Respirei fundo e segurei firme a bolsa no colo, como se esse gesto me ajudasse a manter o controle. Senti o coração acelerar um pouco, não de esforço, mas de receio. Fiquei sentada apenas alguns minutos antes de decidir voltar para casa. No caminho de volta, passei em frente à padaria da esquina. O cheiro de pão recém-assado sempre me leva para longe, para dias antigos. Pensei em entrar, mas o incômodo estava aumentando e eu sabia que seria melhor seguir direto para casa. Ainda assim, enquanto acelerava os passos, a lembrança do cheiro ficou comigo, como se estivesse me puxando pela memória. Cheguei em casa e fui direto ao banheiro. Quando terminei, me sentei na beira da cama, respirando fundo, tentando acalmar aquela mistura de frustração e tristeza que sempre aparecia nesses momentos. Não era uma dor física intensa, era uma dor emocional, pequena, quase invisível, mas que somada ao resto pesava demais. Peguei o caderno outra vez e anotei, caminhada curta. Prazer em ver as crianças na praça. Urgência leve no retorno. Chá de hortelã ajudou a manhã a começar calma. Achei bonito escrever isso, ajudou a manhã a começar calma. Era verdade. Pequenas vitórias mereciam ser registradas, mesmo que parecessem insignificantes para qualquer outra pessoa. Enquanto escrevia, lembrei da médica dizendo que anotar me ajudaria a entender padrões, horários, gatilhos, alimentos. E, aos poucos, percebi que estava começando a enxergar essas conexões. Não era ciência exata, mas era uma forma de me reconectar com o corpo, de entender seus sinais, em vez de apenas temê-los. Depois de anotar tudo, levantei para preparar o almoço. Coloquei água para ferver para o arroz, cortei algumas batatas doces e deixei assando com alecrim. Enquanto o cheiro começava a preencher a cozinha, lembrei da minha mãe. Ela sempre cozinhava com um avental florido, cantarolando baixinho. E ela sempre dizia que o cheiro de comida caseira pode curar o que o remédio não alcança. Não sei se é verdade, mas naquele momento, o aroma de alecrim realmente me trouxe uma sensação de paz. Enquanto mexia na panela, senti a casa inteira respirar comigo. O ritmo estava mais suave, mais lento, como se o tempo tivesse entendido que eu precisava de um pouco de gentileza. E, pela primeira vez em dias, percebi que aquele incômodo constante não estava dominando todos os meus pensamentos. Ele estava ali, sim, mas não era o protagonista. Eu era. Quando me sentei para almoçar, coloquei o prato na mesa e fiquei olhando alguns segundos para a comida, como quem agradece sem dizer. Dei a primeira garfada e senti o sabor simples, caseiro, que me lembrava de quem eu sempre fui, alguém que atravessou muitas fases difíceis e que, mesmo agora, continuava tentando, continuava aprendendo, continuava vivendo. E ali, naquele almoço comum, começou a nascer em mim uma tranquilidade discreta, mas profunda. Algo que dizia, em silêncio, você está indo no caminho certo. Depois do almoço, deixei os pratos na pia, mas não lavei imediatamente. Fiquei ali sentada por mais alguns minutos, com a mão apoiada na borda da mesa, sentindo aquele torpor gostoso que sempre aparece depois de uma refeição caseira. A luz da tarde começava a mudar, entrando pela janela com um tom mais quente, mais alaranjado, e por algum motivo aquilo me trouxe uma sensação de acolhimento, como se o próprio dia estivesse me oferecendo um abraço silencioso. Levantei devagar, passei um pano na mesa e caminhei até a sala.
O sofá, gasto nas laterais, parecia me chamar. Me sentei, reclinei um pouco o encosto e deixei o corpo relaxar. Estava tranquila, mas não sonolenta, era uma tranquilidade alerta, como se eu estivesse prestando atenção em cada sensação do meu corpo, tentando aprender com aquelas pequenas mensagens que ele vinha insistindo em me enviar. Peguei o caderno de novo, mas desta vez não para anotar sintomas. Abri numa página em branco e escrevi apenas uma palavra no topo: começo. Fiquei olhando para ela, tão simples e tão cheia de possibilidade. Pensei em tudo que vinha fazendo nas últimas semanas: os chás, a redução do café, os exercícios pélvicos. Pequenas coisas. Mas que, de certa forma, estavam costurando uma nova versão de mim. Não melhor ou pior. Apenas mais consciente. Coloquei o caderno de lado e ajeitei a almofada atrás das costas. Foi então que ouvi batidas leves no portão. Levantei devagar e fui olhar pela janela. Era Mariana, minha vizinha de frente, segurando um pote de vidro embrulhado num pano colorido. Abri o portão e ela sorriu do jeito doce e apressado de sempre. Fiz bolo de fubá agora há pouco, lembrei da senhora. Ah, Mariana, suspirei com aquele tipo de carinho que só se tem por quem ilumina a rua inteira com a própria gentileza, você não precisava. Eu sei, ela disse rindo, mas eu quis. Recebi o pote e o cheiro do bolo ainda morno escapou pelo pano, trazendo uma onda de memórias da minha infância. Bolo de fubá sempre me leva para a cozinha da minha avó, aquela mesa pesada de madeira, as formigas que apareciam nos cantos do rodapé, o cheiro de forno aceso misturado ao perfume de roupa seca no varal. A senhora está sumida, Mariana comentou, com um olhar rápido, mas atento. Tudo bem? Tive vontade de responder que sim, tudo ótimo, como sempre faço. Mas algo em mim, talvez a coragem nova, talvez o cansaço da máscara, decidiu ser um pouco mais honesto. Tô cuidando da saúde, falei, com um sorriso pequeno. Nada grave, mas algo que tá me exigindo uns ajustes. Ela sentiu devagar, sem invadir, sem perguntar demais. Qualquer coisa que a senhora precisar, tô aqui, viu? Agradeci com um aperto de mão mais longo que o habitual, porque eu realmente estava precisando de gente que não me julgasse. Depois que ela foi embora, entrei em casa com o pote na mão, coloquei sobre a mesa e cortei um pequeno pedaço. O bolo estava macio, úmido, com aquele sabor quente de casa antiga. Comi devagar, quase ritualisticamente. Cada mordida tinha gosto de simplicidade, e eu percebi que estava sentindo prazer por inteiro, algo que vinha faltando nos dias mais tensos. Terminei o pedaço e decidi lavar a louça. A água quente caiu sobre meus dedos de um jeito gostoso, e a rotina de esfregar, enxaguar, secar me trouxe uma calma inesperada. Às vezes acho que tarefas domésticas são uma espécie de meditação disfarçada. Enquanto lavava, minha mente ia longe, lembrando de conversas, de velhas comidas, de histórias que já contei 1000 vezes e mesmo assim continuam pulsando. Depois de tudo limpo, fui até o quintal regar as plantas. A sombra já estava mais longe, e algumas folhas pareciam até pedir por água. O cheiro de terra molhada subiu assim que a primeira rega tocou o vaso, e aquele aroma sempre mexe comigo de um jeito profundo, talvez porque a terra nos lembra que tudo, absolutamente tudo, é ciclo. Crescer, enfraquecer, se recompor, florescer outra vez. Enquanto regava a lavanda, que, apesar de teimosa, parecia um pouco mais viva naquele dia, senti a bexiga dar um pequeno aviso. Leve, discreto, mas claro. Desliguei o regador com calma e fui para dentro, sem correria. Era curioso perceber como, embora ainda estivesse ali, o incômodo parecia menos invasivo quando eu estava mais conectada comigo mesma. Fui ao banheiro, e quando terminei, me sentei um pouco na beirada da banheira. Passei as mãos pelos joelhos, senti a pele mais fina, as ruguinhas, o calor do corpo. Era como se eu estivesse finalmente olhando para mim com menos dureza. Depois de alguns minutos, me levantei e fui até meu quarto. Peguei uma caixa onde guardava algumas fotografias antigas. Fazia muito tempo que eu não mexia nela. Sentei na cama, abri a tampa devagar e deixei o cheiro de papel velho me envolver.
As fotos estavam lá, meus filhos pequenos correndo na praia, meu marido sorrindo com a camisa aberta no peito, eu mesma com cabelos mais longos, me olhando para a câmera com uma expressão que misturava força e ingenuidade. Segurei uma foto específica, eu e meu marido num aniversário qualquer, com um bolo enorme e velas tortas. Ele tinha um sorriso meio torto também, sempre teve. Passei o dedo sobre o rosto dele na foto, sentindo aquela saudade que não aperta, mas pesa. Já faz alguns anos que ele se foi, e ainda assim, às vezes sinto como se estivesse na sala ao lado, reclamando da novela ou pedindo mais um pedaço de bolo. Coloquei as fotos de volta na caixa e fechei devagar. Não estava triste. Estava presente. E essa sensação, para quem vive com medo de perder o controle do próprio corpo, é um tipo raro de vitória. Quando levantei, ouvi um barulho vindo da rua, risadas, passos, talvez algum vizinho chegando da escola ou do trabalho. Fui até a janela olhar. O céu começava a ganhar aquele tom rosado do final da tarde, uma beleza silenciosa que sempre me emociona. Existe algo sagrado nesse horário, não sei explicar. É como se o mundo parasse por alguns minutos para respirar junto. Abracei meus próprios braços, sentindo a temperatura do meu corpo se misturar com o ar morno da casa. E ali, diante da janela, percebi uma coisa simples, mas poderosa. Apesar da urgência urinária, apesar do medo, apesar das limitações, eu ainda estava ali. Eu continuava vivendo, sentindo, observando. E cada gesto meu era uma tentativa bonita de cuidar de mim mesma. Quando a noite começou a cair, soube que ainda haveria muito mais a enfrentar, recaídas, dias difíceis, dias bons. Mas naquele final de tarde, eu estava em paz. Uma paz pequena, cotidiana, mas real. E de repente, senti dentro de mim uma certeza silenciosa, eu estava, finalmente, começando a recuperar partes de mim que achei que tinha perdido. A noite chegou devagar, espalhando aquela penumbra suave pela casa, e eu acendi apenas uma luminária da sala, deixando a luz amarelada criar sombras longas no chão. Sempre gostei desse clima entre o dia e a noite, quando tudo fica mais lento, mais introspectivo, como se o mundo cochichasse em vez de falar alto. Preparei uma xícara de chá morno, dessa vez de camomila, só para acalmar o corpo, e me sentei na poltrona mais antiga da casa, a mesma que comprei quando meu filho mais velho nasceu. Ela rende um pouco quando me escoro, mas eu gosto desse som, como se ela guardasse todos os meus momentos dentro das articulações de madeira. Fiquei ali quieta, olhando para a janela. A rua tinha poucos movimentos, apenas algumas motos passando ocasionalmente e o passo apressado de alguém voltando do trabalho. O bairro parecia respirar fundo naquela hora, e eu respirava também, tentando acompanhar o ritmo do mundo. Tomei o chá devagar, sentindo o calor se espalhar pela barriga, e naquele instante veio de novo aquela sensação leve, a tal urgência tímida, quase como se meu corpo murmurasse um lembrete insistente. Controlei a respiração, fiz aquela pequena contração muscular que a médica ensinou e esperei. Passou em segundos. Não era a vitória completa, mas era a vitória. Depois de terminar o chá, coloquei a xícara ao lado e peguei o caderno mais uma vez. A página anterior ainda tinha a palavra começo escrita no topo, e por um momento pensei em continuar ali mesmo, mas decidi virar a página. Começos merecem continuidade. Escrevi, fim de tarde tranquilo, caminhada curta. Vizinhos. Bolo de fubá. Urgência mais leve. Me senti, presente. Parei depois de escrever presente. Fiquei olhando para essa palavra como se ela me explicasse alguma coisa que eu nunca tinha entendido antes. Há anos eu vinha vivendo no automático, fazendo o que precisava ser feito, cuidando da casa, dos netos, dos compromissos. Mas presente mesmo, presente de verdade, fazia tempo. Fechei o caderno e senti uma necessidade estranha de mexer nas coisas da sala. Não era limpeza. Era reorganização interna refletida nos objetos. Comecei pelo rack da televisão. Tirei o pó dos porta-retratos, ajeitei os livros que estavam deitados, limpei a base da luminária. Cada gesto parecia me devolver uma pequena sensação de controle, como se, enquanto eu arrumava a casa, estivesse arrumando também algumas partes desalinhadas dentro de mim. Quando terminei, caminhei até o quarto para trocar de roupa.
Coloquei um pijama leve e me deitei um pouco na cama, sem intenção de dormir ainda. A noite estava quente e silenciosa, e o teto, iluminado pela luz fraca do corredor, parecia maior do que o normal. Fiquei olhando para ele, lembrando de momentos que vinham à memória sem pedir licença, o dia em que descobri que seria mãe pela primeira vez, o dia em que meu marido me levou para dançar num clube antigo da cidade, a primeira vez que vi o mar. Essas lembranças vinham com uma nitidez que até me surpreendia. Talvez com a idade, a mente escolha manter vivos os momentos que realmente contam. Ou talvez seja eu, tentando resgatar partes minhas que ficaram guardadas tempo demais. Levantei tempos depois, quando senti o corpo inquieto, e fui para o quintal. A noite tinha caído de vez. O céu estava escuro, mas cheio de estrelas, como fazia tempo que eu não via. A brisa era quente, mas agradável, e o cheiro de terra molhada ainda estava no ar por conta da rega da tarde. Me aproximei do vaso da lavanda e toquei de leve nas folhas. A planta parecia mais ereta, mais firme. Sorri sem perceber. Talvez fosse só impressão, mas naquele momento parecia que até ela estava decidindo tentar de novo. Enquanto fiquei ali parada, ouvi passos rápidos vindos da rua. Um dos meus netos, o mais novo, apareceu no portão com minha filha logo atrás, ofegante. Mãe, estava passando aqui perto, resolvi dar uma passada. Ela disse, sorrindo. Abri o portão e os dois entraram. Meu neto veio correndo para me abraçar pela cintura, com aquela força desordenada das crianças. Eu me inclinei para retribuir, mas não pude evitar aquele pequeno susto interno. Será que a pressão da bexiga ia reagir forte? Mas não. Dessa vez, não reagiu. E aquele abraço, tão simples, me encheu de uma alegria tão sincera que precisei respirar fundo para não deixar transbordar. Entramos, e minha filha colocou a bolsa na cadeira. Vim deixar umas coisas que comprei para você. E também, ela fez uma pausa curta, para ver como você tá. Aquela pausa dizia mais do que as palavras. Ela se preocupava. Ela sabia. Não tudo, mas o suficiente para sentir que algo em mim estava diferente. Tô bem, respondi, e pela primeira vez senti que não estava mentindo. Tô me cuidando mais. Ela sorriu daquele jeito que mistura alívio e orgulho. Ficamos conversando ali na cozinha por uns minutos. Meu neto mexia na porta da geladeira, fazia perguntas sobre o pinguim, ele sempre se diverte com aquele imã enorme, e eu ria do jeito espontâneo dele. Contei sobre a feira, sobre a caminhada, sobre o bolo da Mariana. Minha filha ouvia tudo com atenção, balançando a cabeça devagar, como quem entende mais do que parece. Quando ela me perguntou diretamente sobre a saúde, respirei fundo antes de responder. Contei da urgência urinária, das orientações da médica, dos chás, dos exercícios. Falei sem vergonha, sem rodeios, como quem finalmente aceita que falar alivia mais do que esconder. Mãe, ela disse, segurando minha mão com carinho, isso acontece com muita gente. Você não tá sozinha. E é muito bom saber que tá se cuidando. A gente só quer você bem. Aquela frase bateu fundo. A gente só quer você bem. É curioso como simples palavras podem reorganizar algo dentro da gente. Senti uma emoção quente subir pelo peito, mas segurei para não chorar na frente dela. Não por vergonha, mas porque queria guardar aquele momento inteiro, intacto. Depois de alguns minutos, ela se despediu. Meu neto me deu outro abraço forte, e dessa vez eu o apertei de volta como se estivesse devolvendo toda a energia que ele me oferecia sem nem perceber. Fechei o portão depois que eles saíram e fiquei alguns segundos olhando a rua vazia, deixando o silêncio retomar seu lugar natural. Quando voltei para dentro, a casa parecia diferente. Mais viva, mais leve. Como se a visita tivesse tirado um peso invisível que eu nem sabia que estava carregando. Fui até a pia, lavei a xícara do chá, desliguei a luminária e fiquei parada no meio da sala por um instante, ouvindo o som suave do ventilador no quarto. Enquanto caminhava para deitar, senti o corpo cansado, mas de um cansaço bom, aquele que não é dor, nem medo, nem exaustão emocional. Era cansaço de vida vivida, de movimento feito, de decisões tomadas. Deitei,
Puxei o lençol até a cintura e deixei a escuridão da casa me envolver.